Passar aqui para a palavra para o pastor Tiago, né? Não saia daí, Deus tem uma palavra, tá? Deus vai colocar a câmera aqui para falar para ele, porque convém que assim seja, porque a gente tem sempre feito assim, né? Glória a Deus. Eu queria saudar os irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria dizer que é uma grande, uma enorme alegria estar sendo convidado para participar com os irmãos, poder conhecer um pouco mais do povo de Deus. E eu queria também parabenizar do fundo do meu coração essa empreitada. Eu queria reconhecer o esforço que os irmãos têm feito para poderem compartilhar a palavra de Deus, como nós estávamos dizendo aqui, né, a tempo e a fora de tempo. E por falar em esforço, nós sabemos que hoje é o dia do trabalho, né? Dia 1º de maio é o dia do trabalho. Eu queria começar perguntando se alguma vez você já se sentiu decepcionado com o resultado do teu trabalho. Nós sabemos que muitas vezes isso acontece, né? Nós empregamos um esforço, nós empregamos um trabalho, e quando nós vamos ver, muitas vezes, o efeito, o resultado do trabalho acaba sendo menor do que o suor que a gente derramou, né? Isso às vezes na área financeira mesmo. Às vezes a pessoa trabalha numa área, se dedica tanto, mas aí quando chega no final do mês ou quando chega no final do dia, ele acaba vendo ali o resultado do trabalho e pensando, puxa, mas eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto e o resultado é tão pequeno, né? Nós sabemos que muitas vezes isso acontece. Porém, a situação da qual eu vou falar hoje é exatamente o inverso. É exatamente o contrário. Hoje eu quero falar sobre um pequeno esforço que produz um enorme resultado. Ou um pequeno esforço para um grande resultado. Para isso eu convido você, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, é um verso muito conhecido e que tem muito a nos dizer sempre, em qualquer situação pela qual nós estejamos passando. Mateus 11, 28 começa falando, como eu disse, sobre um pequeno esforço que Jesus pede de cada um de nós. Um pequeno esforço que Jesus nos ordena. E o versículo inicia assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus começa esse versículo nos dando uma ordem, fazendo um convite. O convite é: vinde a mim. E aqui eu aprendo, presbítero Marcos e demais irmãos, que ao contrário do que muitos imaginam, nós não nascemos do lado de Deus. Porque essa é a ideia que muitos têm, que nós já nascemos filhos de Deus, que nós já nascemos amigos de Deus, que nós já nascemos fazendo a vontade de Deus. Mas aqui nós vemos que, na verdade, nós passamos boa parte da nossa vida longe de Jesus. E é por isso que Ele nos chama para perto dEle. Porque se nós estivéssemos com Ele, por que Ele nos chamaria vinde a mim? Se nós já estamos com Ele, não é? Então aqui eu vejo que, ao contrário do que muitos pensam e dizem, nós não nascemos do lado de Deus, nós nascemos do lado do mundo. Temos que ser sinceros. Nós não nascemos do lado do Espírito Santo. Nós nascemos do lado da carne, fazendo a vontade da carne, é o que eu quero e pronto. E sabe o que é mais impressionante? É que nós não nascemos do lado de Cristo. Nós nascemos do lado do diabo, fazendo a vontade do diabo. É como uma cerveja, tinha uma antiga propaganda que dizia: cerveja tal, deixa a festa do jeito que o diabo gosta. E era assim que nós vivíamos, né? Do jeito que o diabo gostava, fazendo a vontade da carne. Mas sabe o que é mais impressionante, presbítero Marcos? É que mesmo assim, vivendo desta maneira por muito tempo, Jesus não deixou de nos amar. Oh, glória! E qual é a grande prova disso? É que Ele continua nos convidando para vir a Ele. Oh, glória! Isso é o contrário do que nós costumamos fazer, não é? Se alguém nos fere, se alguém não nos respeita,
onde é que nós queremos essa pessoa? Longe de nós. Isso. Não é? Isso. Mas Jesus, mesmo sabendo a maneira como nós vivemos, o amor dele não se acaba por nós e ele ainda nos chama. Glória. Saia de onde você está. Aleluia. Saia de longe de mim. Glória. Eu quero você perto de mim. Oh, glória, Jesus. Eu quero você ao meu lado. Deus é Vinde a mim. Vinde a mim. Esse é o convite de Jesus. E perceba, aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que Jesus não nos chama para vir a uma religião. Chama. Ele não diz, venha para a minha religião. Não, Jesus não chama para uma determinada religião. Ele diz, vinde a mim. Pastor Thiago, e por que Jesus não nos convida para mudar de religião ou para pertencer a uma religião? Eu posso falar, pastor Marcos? Pode. O horário permite? Permite. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós sabemos que religião nenhuma salva. A religião, ela ajuda, ela pode ajudar. Ela pode ser um caminho, um condutor do homem a Deus. Assim como a escola pode ajudar também a criança. Religião não salva, porém. Ela pode ajudar, mas ela não salva. E se não tiver cuidado, ela ajuda a condenar. Ainda mais a pessoa que já está condenada. Eita, Jesus. Quer que eu dê um exemplo disso? Exemplo claro. Os fariseus da época de Jesus. Eles pegavam a cana quebrada e eles esmagavam ainda mais. Eles pegavam a pessoa sofrida, que estava sofrendo na sombra, e puxavam para o sol. Né? Os fariseus da época de Jesus são um retrato do que a religião é capaz de fazer contra o ser humano e contra Deus. Né? E existiu até um estudioso muito conhecido do Novo Testamento, William Barclay, que ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, para os judeus, religião era sinônimo de regras infidáveis. As pessoas viviam a vida numa selva interminável de regras que controlavam todas as ações. Então eram muitas regras, eram muitos nãos. E nós podemos ver um exemplo disso em relação ao dia de descanso, o próprio dia de descanso, que era o dia do sábado. Hoje eu vejo que os cristãos discutem sobre se devemos guardar o sábado ou não. Né? Hoje se discute isso. Mas na época de Jesus ninguém discutia se deveríamos guardar o sábado ou não, porque o judeu guardava o sábado. Um susto aí. Era claro que deveria guardar o sábado. O problema, presbítero Marcos, é que os fariseus pegaram o dia de descanso que Deus ordenou no Antigo Testamento e eles incluíram 39 coisas que o judeu não podia fazer no sábado. Só para você ter uma ideia. Era proibido no sábado, de acordo com os judeus. Deus não tinha mandado isso no Antigo Testamento, mas o judeu veio e acrescentou. Era proibido carregar, queimar, extinguir, finalizar, escrever, apagar, cozinhar, lavar, costurar, cortar, contar, desarmar, moldar, arar, plantar, colher, ceifar em dia de sábado. Debulhar, joeirar, selecionar, peneirar, moer, amassar, combinar, girar, tingir, bordar, urdir, trançar, desembaraçar, construir, demolir, prender com armadilha, tosquiar, abater, esfolar, curtir, polir e marcar. Ufa! Só de citar o que era proibido, o sujeito já ficava cansado. Não é à toa que o dia de descanso era tão cansativo. Né? O dia de descanso para o judeu era cansativo. Então era assim que as pessoas viviam na época de Jesus por conta da religião. Porém, não foi só a pessoas sobrecarregadas da religião que Jesus falou. Jesus também falou e sobretudo a pessoas sobrecarregadas de pecados. Porque o pecado ele sobrecarrega. Pecado, Paulo chamou algumas mulheres de sobrecarregadas de pecados, porque é isso que o pecado faz. O pecado é muito bom de propaganda, mas ele é péssimo de entrega. O pecado promete te fazer sorrir. Só que o sorriso do pecado é passageiro. Em compensação, o peso que ele deixa é permanente. Você fica permanentemente sobrecarregado por causa do pecado. Né? É por isso que Jesus faz o seu convite a quem? Ele faz o seu convite
a todos, não a alguns. Eu acho impressionante isso. Jesus não seleciona ninguém. Glória. Quem seleciona é o homem. O fariseu dizia que o religioso pode, a prostituta não. O fariseu dizia que o judeu podia, o gentio não. Jesus diz: vinde a mim, todos, Glória. todos que Glória. estáis cansados e sobrecarregados. Glória a Jesus. Note que Jesus não diz todos os que estáis cansados ou sobrecarregados. Ele diz e, ou seja, as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas por causa do que o homem dizia e por causa dos próprios pecados. É por isso que tem gente que não tem alegria de viver e não sabe por quê. Pastor, eu não estou com alegria de viver. Olha o que você tem feito nos últimos dias. Olha a maneira como você tem vivido muitas vezes. Isso vai trazer tristeza, sobrecarga. A palavra cansado, copos, é usada para alguém que se esforçou a tal ponto que se sente como se tivesse sido espancado. Uhum. E às vezes nós nos sentimos assim. Né? Na vida nós nos sentimos espancados pelas situações. Já a palavra sobrecarregada ela era usada para navios ou para animais que acabavam carregando uma carga maior do que podiam suportar. Nós vemos animais de depósito, muitas vezes, né, quase não suportando mais. E é assim que Jesus nos compara. Esse é o efeito, meus irmãos e meus amigos, de quem se entrega a determinadas religiões que sugam do homem o que Deus não quer, ou ao pecado. Mas o resultado de quem se entrega a Jesus, de quem busca a Jesus, é totalmente diferente. Glória. Isso nos leva agora ao efeito que Jesus promete para aquele que se esforça um pouco e o busca e se entrega a ele. O final do versículo, Mateus 11, 28 diz: e eu vos aliviarei. Eu vou ler o verso inteiro para ficar bem entendido. Glória. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados por muitos motivos, por decisões erradas, por caminhos errados que foram escolhidos, por pessoas erradas com quem se relacionou, não importa o motivo, são muitos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória. A quem é que Jesus nos convida a vir? A Ele. Sabe por quê? Porque é só Ele que é capaz de nos aliviar. Glória a Deus. Qualquer outra pessoa vai nos sobrecarregar. Jesus, Ele vai nos aliviar. Então aqui existe um esforço? Existe. Que esforço é? De ir a Jesus. Existe um esforço de ir a Jesus? Existe. Mas por que é pequeno, presbítero Marcos? Naquela época Jesus estava falando longe das pessoas ou próximo das pessoas? Próximo. Então vir a Jesus naquela época era fácil. Não é? Ele estava bem pertinho. Isso. E hoje, Paulo diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É fácil vir a Jesus hoje, porque Ele está aí onde você está. Ele está aqui nessa rádio, Ele está na rua, Ele está na favela, Ele está onde você está agora. Você não precisa sair de onde você está para ir até Jesus, porque Ele está perto de você. É um esforço? É. Mas é um esforço pequeno. Agora, olha o resultado desse esforço. É por isso que eu disse no início. É uma grande recompensa para um esforço pequeno. Glória. Jesus não está longe. Você não precisa ir para outra cidade. Você não precisa ir a outro país para encontrar Jesus agora. Você está me ouvindo onde quer que você esteja. Ele está perto de você. Se você se ajoelhar agora, se você o buscar, se você clamar por Ele, Ele já está esperando você fazer isso agora. É um esforço tão pequeno. E qual é o resultado? É infinitamente maior. Ele diz, e eu, venha a mim, que eu vou aliviar você. Glória a Deus. A palavra aliviar vem de refrigério. A palavra aliviar vem de descanso. No dia do trabalho, Jesus quer dar descanso para você. Jesus quer dar descanso para mim, verdadeiro, físico e espiritual. Aleluia. Por isso que eu disse, Deus tocou meu coração com esse tema.
é um grande efeito para um pequeno esforço. Glória. Eu vou a Jesus. É um pequeno esforço, você tem que sair de onde você está. Mas o resultado vai ser infinitamente maior. Glória a Deus. Sabe o que é melhor, irmãos? É que esse alívio que Jesus nos oferece, ele não é passageiro. O sorriso do pecado é passageiro. Você sorri ali e depois você chora. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter ido para essa festa. Eu não deveria ter me embriagado. Eu não deveria ter usado essa droga. Gastei dinheiro. Briguei com a minha família. O sorriso é passageiro do pecado. Mas o alívio de Jesus não. Assim como ele é eterno, o que ele nos dá também é eterno. Oh, glória. O alívio de Jesus começa agora, nessa terra. Começa agora nessa vida. Aleluia. E ele continua na próxima vida. Glória a Deus. É o que diz lá em Apocalipse. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 7. Glória. Apocalipse 7. Versos 9 em diante. Olha o que nos aguarda se nós viermos a Jesus. Sinceramente, humildemente. Apocalipse 7, verso 9 diz: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Oh, glória. Eles cantavam. Eles cantavam. Meu Jesus. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Olha se não vale a pena seguir a Jesus. Aleluia. Olha o que nos aguarda depois de uma vida Oh, de glória. privações, de sofrimentos. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, glória. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. João não sabia. Ele então me disse, ele revela: São estes os que vêm da grande tribulação, a grande tribulação da terra. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora escute essas promessas, guarde no seu coração. Verso 16: Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É descanso, Oh, glória. é refrigério, é alívio, Glória a Deus. que não passa, que vai ser... Irmãos, é maravilhoso demais. Parece incrível o que Deus tem para nos dar, com simples decisões que nós tomamos, de mudar de vida, de ir até Ele. Então eu pergunto, é assim que você se encontra hoje? Seja honesto consigo mesmo. É assim que você se encontra, cansado, sobrecarregado? Se for, você precisa vir a Jesus como nunca antes você veio. Você precisa tomar uma decisão agora. Oh, glória. E talvez a decisão seja de sair do comodismo. Talvez a decisão seja de se levantar agora e dizer: não é essa vida que Deus planejou para mim. Eu não aguento mais. E eu não preciso continuar assim. Isso vale para você Glória que a nunca Deus. veio a Jesus verdadeiramente. Talvez você veio à igreja. Talvez você veio à religião. Mas você nunca veio a Jesus como pessoa. Um encontro pessoal com Ele. Mas isso vale também para você que já veio, mas acabou se afastando. Acabou se afastando de Jesus e foi para o lugar de onde você saiu. E hoje você precisa voltar para Jesus. Essa ordem aqui não é para ser feita apenas uma vez na vida.
ela é para ser feita todos os dias. Todo dia, inclusive no dia de hoje, eu tenho que vir a Jesus. Então não pense que essa palavra não é para você. Não pense que esse convite não é para você, esse convite é para mim. Eu quero ir a Jesus todos os dias da minha vida. Aleluia. Porque todo dia o pecado me chama, todo dia o mundo me chama, a carne me chama. Se eu não estiver aos pés de Jesus, eu não vou suportar. Isso vale para mim, isso vale para você. Tome uma decisão agora, na presença de Jesus. Glória a Deus. Onde quer que você esteja agora, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Pense em Jesus agora. Glória. Pense que Ele está ouvindo a tua voz e diga: Jesus, eu me afastei de Ti. Eu estou onde eu não deveria estar e onde o Senhor não quer que eu esteja. Mas o Senhor está ouvindo a minha voz agora. E agora, perante o céu e perante o inferno, eu tomo uma decisão. Eu dou um passo à frente e eu digo: Jesus, eu sou Teu. Perdoa os meus pecados. Salva a minha alma e me dá refrigério. Glória a Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia.